E eu tive a oportunidade de trabalhar em vários segmentos do mundo sinófilo, do mundo sinotécnico, né? Cães de faro, cães de proteção, cães de guarda, cães de esporte, né? O Schutzhund alemão, hoje chamado IGP, cães para detecção de explosivo, de entorpecentes. Só que em determinado momento da vida, eu comecei junto com um amigo meu, com o Remison Machado, beijão Machado, se você estiver aqui na sala também, né? Formamos a nossa parceria, formamos uma empresa de adestramento lá em Curitiba, na época que eu morava lá, hoje eu estou morando aqui em Cascavel, aqui no Paraná. Nós atendíamos cães de companhia, né? Era uma oportunidade para que a gente pudesse também refinar a nossa técnica, pudesse diversificar o universo de cães que a gente, né, no nosso jargão, né, que a gente colocava à mão. E eu descobri nesse momento um propósito para mim. Porque diferente do trabalho que eu fazia no quartel, quando eu preparava um cão para uma gincana ou para um torneio, para uma exposição e a gente ia lá e ganhava ou ficava bem colocado, a satisfação que a gente tinha nesse momento, eu comecei a ter quando eu percebi que o meu trabalho dentro da casa de alguém melhorava aquela família, melhorava o convívio daquela família, melhorava o convívio daquele cão com aquelas pessoas, melhorava a qualidade de vida naquele ambiente. E isso começou a ser um motivador muito grande para mim. Eu comecei a sentir um prazer muito grande em participar dessa transformação, dessa mudança, né? E eu fiz isso em Curitiba ali durante 10 anos, né? Trabalhando das 8 da manhã às 5 da tarde com os cães do exército e depois das 6 da tarde até as 9, 10 da noite com cães de companhia. Então, muitos cães eu tive o prazer de treinar e pude me aperfeiçoar. Essa é a minha história, né? A história que eu percorri para chegar até aqui, né? Hoje eu fiquei 21 anos dentro do exército, hoje eu não estou mais no exército, hoje eu posso me dedicar quase que exclusivamente, né, no meu tempo comercial, no meu horário comercial, a essa atividade, uma atividade que eu gosto muito, que me complementa. Eu digo quase que exclusivamente, porque eu também tenho outras atividades, mas foi a profissão que eu escolhi para seguir, para me especializar e para poder também, através dela, ajudar outras pessoas. Tá bom? Gente, da onde que veio esse método? Nós temos um método, eu trabalho com um método que hoje em dia é o que tem de mais avançado, de mais tendência quando se fala em treinamento canino. E eu posso também falar isso por experiência, porque eu venho desse meio há mais de 30 anos, então eu venho acompanhando toda a evolução que o trabalho técnico com cães teve, né? Desde o tempo que se puxava o pescoço do cachorro até os dias de hoje, né? Hoje a gente coloca o cão como protagonista do aprendizado. Hoje o cachorro aprende muito mais por experiência, hoje o cachorro aprende muito mais por decisões que ele toma, né? Por proatividade. E a gente veio desenvolvendo, veio trazendo esse método, tudo aquilo que a gente aprende com aqueles grandes treinadores, os grandes campeões mundiais, tudo aquilo que eles fazem naquele refino altamente técnico, o que isso podia ser aproveitado para o seu cão dentro da sua casa, por exemplo, né? Na medida que a gente parte do quê? A gente parte do pressuposto que a psicologia canina é a mesma, né? O sistema de aprendizado canino é o mesmo, a finalidade talvez seja diferente. E aí eu quero entrar num outro ponto aqui também, que quem me segue há um tempo também já percebeu. Eu separo muito, para mim são duas coisas diferentes, o adestramento da educação. Para mim são duas coisas que cada uma tem o seu lugar, tá? E eu explico por quê. Adestramento, a própria finalidade da palavra é tornar destro, né? Então quando você adestra um cão, por teoria você está adestrando ele para alguma coisa, né? Quando a gente estava lá no exército, a gente adestrava um cão para faro, ou adestrava ele para melhorar a mordida, ou adestrava ele para fazer um patrulhamento numa via urbana. O adestramento ele tinha uma finalidade, né? Tinha um propósito definido. Eu queria um comportamento específico daquele cão com aquele trabalho. A maioria das pessoas que me procuram e que procuram um profissional, por mais que elas falem, Marcelo, eu preciso adestrar o meu cachorro, quando eu começo a conversar, e quem já me procurou sabe, as primeiras perguntas que eu faço,
O que exatamente você gostaria? Né? Como eu posso te ajudar? O que te trouxe até mim? E a pessoa, ela começa a me dizer o que ela não quer. Né? Ela não quer adestrar para que o cachorro faça alguma coisa. A maioria das vezes as pessoas querem que o cachorro não faça. Né? Eu quero que ele não saia do portão, eu quero que ele não pule nas pessoas, eu quero que ele não faça xixi, cocô no lugar, eu quero que ele não rosne para estranhos, enfim. Isso tem muito mais a ver com educação do que com adestramento. Educação, se a gente for traçar um paralelo, educação é como aquele indivíduo que ele tem um mestrado, um pós-doutorado, um MBA, ele é altamente instruído, mas ele não dá bom dia para o seu porteiro, ele não dá bom dia para o seu funcionário. Ele é uma pessoa que tem alto nível de instrução, mas não tem aquela educação para conviver. Né? Ele briga no trânsito, por exemplo. Pouco importa o número de truques que o seu cachorro faz se ele não sabe respeitar as regras da sua casa. Pouco importa se o seu cachorro fala 3 idiomas, dá patinha em 5 línguas diferentes, se ele não respeita os limites dentro de casa. Né? Se ele acha que tudo que está ao alcance dele é permitido a ele. E eu não tenho aqui, gente, medo nenhum de falar de limites, de falar de regras. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de regras. Nós vivemos num mundo que nos impõe limite. A convivência social precisa disso. Né? E o animal, e o cão também é um animal que vive em sociedade. Então, nada mais justo que a gente incluir ele na nossa sociedade, na sociedade que você formou na sua casa com o seu cão, incluir ele de uma forma onde ele entenda qual o lugar dele nesta sociedade, qual a colaboração que ele traz para essa sociedade. Né? E isso é educação. Então, o meu trabalho, o meu posicionamento como um profissional, como um sinotécnico, né, como um adestrador, não é ser o educador do seu cachorro. Eu não estou aqui para isso. Eu não vou na casa de ninguém, eu não faço nenhum atendimento online com o objetivo de educar o cachorro de alguém. O meu trabalho é ser um guia, o meu trabalho é ser a pessoa que vai construir ferramentas para que haja uma comunicação eficiente e vai te guiar ao longo do caminho da educação. Educação é um caminho, educação é um processo, educação não tem fim, educação não tem um término, educação vai mudando de fases. Eu tenho 3 filhos, a Marina, o Miguel e a Cecília, que a Marina tem 11 anos, o Miguel tem 9, a Cecília tem 8. Eles estão sendo educados e vão continuar sendo educados o resto da vida. Né? Por quê? Porque educação não tem fase. Nós somos educados enquanto conscientes da nossa posição social. Então não tem por que você achar que alguém vai chegar de fora e educar o seu cachorro. Né? O máximo que essa pessoa vai fazer é te ajudar nesse processo. Você não tem como não estar participando disso. Por que eu escolhi esse assunto, gente? Eu peguei a maioria dos casos, né, por estatística, a maioria das pessoas que entram em contato comigo e pedem a minha ajuda, elas têm um problema em comum. Marcelo, meu cachorro não faz xixi e cocô no lugar certo. Né? Isso é uma história que se repete. Né? Se eu for falar aqui sobre escolha do filhote, eu teria que fazer uma outra live só para isso. Mas resumindo, você levou um filhote para sua casa, se você pensou bem ou não, se você escolheu bem a raça ou não, isso não interessa agora. Mas a questão é, ele chegou na sua casa, ele não sabe absolutamente nada de como se comportar dentro da sua casa. Para ele é um mundo totalmente diferente de onde ele veio. Ele precisa ser educado dentro da tua casa, ele precisa conhecer os limites e ele é um bebê de fralda. Cachorro, filhote, eu estou falando de 2 meses em média, é um bebezinho de fralda, ele vai fazer o xixi e o cocô aonde ele estiver, no momento que ele tiver vontade. Então a educação dele vai se iniciar no momento que ele chega em casa. E aqui eu aproveitei para responder uma pergunta que muita gente me faz. As pessoas me chamam para resolver esse problema que eu considero muito importante, por quê? Pelo desconforto que ele causa. Nossa, é muito ruim, né? Você chegar em casa cansado, às vezes num dia de trabalho, encontrar tua casa suja, né? Ou você acordar de manhã e encontrar um monte de xixi e cocô, ou naquele teu tapete lindo que você tem na sala, de repente ele virou um tapete higiênico do filhote, né?
E falando sério, gente, isso é o início do desgaste da relação, né? A maioria das vezes que eu vou na casa, as pessoas me falam, Marcelo, o que está determinando a permanência do filhote na casa é o teu trabalho. Porque se ele não aprender, o meu marido ou a minha esposa já falou que ele vai vazar de casa, né? E o cachorro mal e mal chegou. Então, eu acho muito importante esse assunto, né? Porque está se criando uma relação. O filhote acabou de chegar. E eu acho muito importante pela lealdade que a gente tem que ter com aquele filhote. Nunca se corrige o que não foi ensinado. Seria muito injusto eu começar a corrigir o fato de ter um xixi, um cocô fora do lugar, se eu não tirei uma parcela do meu dia, do meu tempo, para ensinar aquele cachorro o que ele deve fazer, como ele deve fazer, de que forma ele deve fazer. E aí as pessoas me chamam e pedindo essa ajuda, né? A maioria das vezes, até sem saber, querendo que eu ensine o cachorro, querendo que eu eduque aquele cachorro para ele fazer xixi cocô no lugar. E eu já adianto aqui para vocês também, não funciona assim, né? Eu sou um agente, qualquer adestrador é um agente externo, não faz parte da rotina, não faz parte do convívio daquela família. Então não é alguém de fora que vai mudar uma rotina, né, ao qual aquela pessoa de fora não pertence. O máximo que a gente faz é guiar essa pessoa nesse processo de ensino, né, do local certo para fazer. E esse processo ele tem um passo a passo que é o que eu faço na casa das pessoas. Geralmente em 4 ou 5 aulas eu vou seguindo esse passo a passo e o resultado vai aparecendo com o tempo, porque entre uma aula e outra aquela família vai fazendo a lição de casa, vamos dizer assim, que é deixada e vai chegando no resultado que a gente espera. Esse é o objetivo desse e-book. Eu fiz questão de colocar esse passo a passo muito detalhado nesse e-book, né? E ainda fiz questão de estar aqui agora e vou estar com vocês nos próximos dias para explicar cada passo. Porque o meu objetivo é que realmente isso tenha valor para você. Quantas vezes a gente baixa um e-book, só porque o e-book é gratuito, a gente baixa e nem lê? Eu sei disso, né? Só que o meu objetivo aqui é que você realmente tire proveito desse e-book. É que você leia, que você aplique no teu dia a dia, que você volte aqui para me falar, Marcelo, o que deu certo, o que não deu certo. Eu não consigo atender todo mundo. Tem muita gente que não é nem daqui da minha cidade que tá nos acompanhando aqui. Então, a gente vai seguir esse passo a passo. É o que eu uso há mais de 10 anos, né? Com esse trabalho específico de educação de cão de companhia. Então, funciona. Você pagaria 5 ou 6 aulas minhas para ter esse material? Não vou nem falar o valor do e-book, vou falar o valor que eu geralmente cobro para ir na casa da pessoa fazer o que eu estou fazendo aqui, né, de forma gratuita. Por quê? Para te ajudar, para que você compartilhe. Se você não compartilhou ainda, compartilha com alguém, que eu já vou entrar no assunto e essa pessoa ainda pode aprender também, tá? Tenha certeza de uma coisa, tá? Não existe método, não existe nenhum tipo de atalho, não existe nenhum tipo de hack que você pegue assim, nossa, faça isso que vai funcionar, né? Eu recebo no meu direct quase que todo dia pedido de dicas e quem já me mandou sabe que eu respondo a todas, mas é muito difícil resolver um problema que tem várias causas com uma dica, né? Geralmente é um conjunto de dicas, geralmente é um conjunto de dicas organizadas que se transformam num método, né? É isso que eu vou passar aqui. Às vezes uma dica ou outra ajuda, mas a gente tá aqui para resolver esse problema, que não vai se resolver de hoje para amanhã, nem de amanhã para depois da manhã, vai se resolver dentro de semanas. A gente conta em semanas a evolução quando a gente fala de mudança de hábito, mudança de rotina, não se observa de um dia para o outro, tá? Mas vamos lá então. Eu escolhi esse assunto então pela importância que ele tem para a maioria das pessoas e por ser o primeiro problema que a gente enfrenta quando leva um cachorro para casa. Deixa eu fazer um outro parêntese aqui. Eu fiz nos últimos dias uma série de stories onde eu falei do xixi cocô do cachorro adulto, que geralmente não, acontece depois de um certo tempo, né? O filhote sabe onde fazer, ele aprende a fazer no lugar certo, mas ele não vai ser filhote a vida inteira. Em algum momento ele começa a entrar na fase adulta e começa, né, a fazer xixi fora do lugar. Não é porque ele desaprendeu, não é porque ele esqueceu, é porque ele está deixando um recado, ele está passando uma mensagem
aquilo ali tem um outro propósito, ele está sabendo exatamente o que ele está fazendo. E quando eu vou na casa de alguém ou quando eu falo com alguém sobre esse assunto, a coisa já começa errado. Alguma coisa já está se fazendo de errado, né? Seja por aquele conhecimento empírico, aquela coisa de não, mas ele fez errado, eu vou dar uma chinelada, eu vou esfregar a cara dele que passa, eu vou... enfim, todas essas maluquices que a gente sabe, né? Que na prática, gente, trazem muito mais malefícios do que benefício, né? Vamos partir do princípio que o filhote é uma criança, como eu falei, que precisa ser ensinado. E ele vai aprender por experiência, vai aprender por associação, vai aprender por consequência, tá? E o primeiro passo, né? A primeira regra eu já falei. Primeira regra qual que é? Nunca se corrige o que não foi ensinado. Então, se você levar um cachorro para sua casa, a sua primeira preocupação é ensinar, tá? Primeiro passo, a gente precisa regrar o xixi e o cocô. A gente quer que o xixi e o cocô aconteçam em determinado local. Para isso, você vai ter que, durante o processo de ensino, se antecipar, né? Você vai ter que induzir ao acerto, para mostrar o acerto, para confirmar o acerto, antes de qualquer tipo de preocupação com o erro, tá? Para isso, você precisa ter uma certa previsibilidade de quando o seu filhote vai fazer xixi e cocô. Ah, Marcelo, não tem como saber isso? Tem, tá? Primeiro passo, vamos lá na alimentação dele, tá? Você está dando a quantidade correta? A maioria das pessoas, até por recomendação dos criadores, dos veterinários, que não é uma coisa errada, tá, gente? O filhote, ele saiu do desmame, ele entra, quando ele tá mamando, ele mama a hora que ele quer, ou a hora que ele pode, porque quando ele começa a ter dentinhos, a mãe já sai de perto, não deixa mamar toda hora, mas ele se alimenta conforme tem fome. Quando você faz a transição para o alimento sólido, aquele alimento sólido fica disponível para o filhote ir comendo a hora que ele tem fome, mas geralmente quando ele chega na sua casa, e você já pode começar a criar uma rotina de alimentação para ele. Isso tem várias simbologias, tem várias informações implícitas nisso. A gente vai abordar cada uma delas. Mas basicamente o seu cachorro precisa ter horários para comer. Filhotinho, 2, 3 meses, 4 vezes por dia é o suficiente, tá? 4 vezes por dia, Marcelo? 4 vezes por dia. Por quê? Porque o filhote, ele tem ciclos que vão acontecer da seguinte maneira. Presta atenção, ele se alimenta, logo depois de se alimentar, a ração, a tecnologia da ração, ela é feita para ser dura, né, para estimular a mastigação, para limpar os dentes e para dar sede no cachorro, para ele tomar água logo em seguida, para que aquela ração ela hidrate e ela chega a triplicar de tamanho. Uma ração de qualidade, ela triplica de tamanho, que é onde vem a sensação de saciedade. Ele comeu, está saciado ali, mas não porque ele terminou de comer, porque ele tomou água e aí sim saciou. Logo depois dele comer, então ele toma água e ele vai ter um pico de energia, ele vai querer brincar logo depois disso. Vai correr, vai querer te morder, vai morder o brinquedo, vai fazer umas traquinagens ali e vai fazer um xixi e um cocô logo em seguida, tá? Isso é um caminho natural. Logo depois de comer, tomar água, brincar um pouco, fazer um xixi e um cocô, ele vai entrar numa calma e vai dormir. Um certo tempo, o filhote dorme muito durante o dia. Vai dormir, vai acordar, vai fazer mais um xixi, vai dar uma brincada, vai estar com fome de novo e o ciclo se inicia. Você, respeitando esse ciclo, você consegue ter uma previsibilidade de quando o xixi e o cocô vão acontecer, tá? Outra coisa importante nesse momento também, a quantidade de ração que você está dando. Isso é importante no volume de cocô que o cachorro está fazendo. É muito comum também eu chegar na casa de alguém, eu vou olhar, não, esse aqui é o canto dele, e tá cheio de xixi e cocô, principalmente de cocô. Cheio, aí eu digo, nossa, quanto? Aí a pessoa me fala assim, mas eu acabei de limpar, né? Significa o quê? Que aquele filhote está comendo muito, muito mais do que ele precisa comer. A ração, se você compra uma ração de qualidade, você não paga barato, que eu sei, que eu também compro para a Luna, mas a tecnologia dela é para que ela seja fornecida na menor quantidade,
para que seja suficiente para suprir, para fazer a menor quantidade de fezes, na consistência correta, no formato correto, na cor correta, no cheiro correto e manter o seu cachorro muito bem nutrido nesse processo. Aonde que você sabe a quantidade correta? No verso da ração. Dá uma olhadinha no verso da ração, tá escrito o que lá? Quantidade recomendada, né, de consumo, quantidade diária de consumo, recomendação diária de consumo. Tá escrito de um jeito parecido com esse. Você vai olhar o peso do cachorro quando adulto, geralmente é assim, o peso do cachorro quando adulto, a idade que ele está agora, e você vai adequar aquela porção. Aquela porção é diária, então você vai pegar, por exemplo, 200 gramas é o que está sendo recomendado ali. Não esquece que tem que ser levado em conta também a individualidade, né? O nível de atividade que o filhote tem, o metabolismo dele. Então aquela recomendação é um ponto de partida. Esse ponto de partida você vai inserir na tua rotina, dividido em 4 vezes. Então, no exemplo que eu dei, 200 gramas, você vai dividir em 4 vezes ali. E você vai avaliar nos primeiros dias, não a fome do cachorro. Mas ele fica com fome. Filhote é esganado. Filhote, se você virar o saco de ração, ele vai comer até passar mal. E, gente, eles passam mal mesmo, porque depois de comer um monte e tomar água, aquilo incha. Tem até uns memes na internet ali que você pode ver aquela barriga do filhote parecendo uma jiboia, assim. Não é para saciar o cachorro de ração. Não é para comer até ele passar a fome dele. O filhote está com muita fome o tempo todo, né? Mas você vai estar tranquila de saber o que? Estou dando a quantidade correta recomendada pelo fabricante. Talvez para aquele filhote precise dar um pouco mais. Talvez um pouco menos. Você vai avaliar daí o seu caso específico. E muita atenção para outra coisa. Aquela quantidade ela tem que ser atualizada praticamente toda semana, né? O teu filhote está crescendo, a quantidade desses 200 gramas que eu falei talvez sejam suficientes para hoje. Semana que vem seja pouco para o cachorro, né? Se ele está crescendo, sei lá, deu uma espichada ali, virou só perna e está faltando ração. Tem que estar atualizando ali essa quantidade diária. Isso vai te permitir uma quantidade de fezes proporcional ao que ele está comendo, ou seja, ele vai fazer menos cocô durante o dia, em momentos mais específicos, e você vai conseguir direcionar para o lugar certo. Esse é o primeiro passo, né? Você regrar a hora de comer, colocar regras para que ele tenha uma previsão de quando vai fazer e você esteja perto para direcionar para o lugar correto, tá? Faço aqui também um outro parênteses. Mas e o meu cachorro não comeu tudo na hora? Se ele não comeu tudo na hora, você recolhe a ração, você não deixa disponível para ele. Marcelo, mas ele vai passar fome. Vai passar fome até o próximo horário de ração. No próximo horário, você vai alimentar ele novamente, ele vai matar a fome. O que você está dizendo para ele? Que informação você está passando para ele nesse momento? Eu te alimento. Eu sou o provedor da sua sobrevivência. Você está com fome? Eu tenho a comida que vai matar a sua fome. A comida não é sua para ficar disponível o tempo todo. Você já está passando essa informação para o cachorro. E isso é o primeiro passo para no futuro ele entender uma autoridade vindo de você. Da onde que vai vir a sua autoridade? Isso tem que ter uma base. A primeira base é a dependência. Ele entender que depende de você, tá? Então, presta atenção também em outra coisa aqui. Mas ele não comeu tudo, eu tirei, né? Até por uma questão de higiene, porque se a ração fica exposta ali, pode ir bichinho, pode umedecer com a saliva dele, pegar um sol, calor e ficar ali meia embolorada ali, criar um fungo. Então, até por uma questão de higiene, você tira, nem mistura com a do saco, deixa ela separada, né? Intera ela no próximo horário e oferece para ele. Não comeu de novo? Opa, acende uma luz vermelha aí de alerta. Por quê? Porque um filhote tem fome o tempo todo. Se ele ficou sem uma refeição ou não comeu tudo e não comeu tudo na próxima, e você está dando a quantidade recomendada, dá uma olhadinha com mais carinho. Vê se ele não está com vômito, com diarreia, se ele não está meio apático. Dá uma olhada nas fezes, se não tem nenhum material estranho ali. Ele pode estar com algum problema realmente que está tirando a fome e a gente precisa daí sim levar no veterinário para averiguar. Tá? Então presta atenção, não é só questão de vai ficar com fome e vai comer. Não é bem assim. Cão adulto às vezes é um pouco mais chato,
mas o filhote é esganadão, o filhote quer comer o tempo todo. Então, se ele não estiver comendo, alguma coisa tem, tá? Esse é o primeiro passo, gente. Dentro dessa, deixa eu puxar aqui só para eu não me perder, para vocês acompanharem comigo. 4 vezes por dia, filhotinho, depois que ele passar ali dos 6 meses, 7 meses, pode dar ali 3 vezes por dia, depois que passar de 1 ano, 2 vezes por dia. Mas até esse momento ele já aprendeu a fazer tranquilamente, tá? Muito bem. Colocou a comida no horário certo, vai ter uma previsão dele fazer certo também, tá? Passo 1, você já entendeu. Quantidade correta, nos horários corretos, tá? E tenham cuidado de retirar, ele tem que ver, essa simbologia é importante, ele tem que ver a comida indo de você para ele e voltando para você caso ele sobre. Ele precisa se acostumar com essa visão. Isso vai ser muito importante lá no futuro. Tá bom?